maior perigo hoje é a religião. Eu digo, o Estado religioso. Pode ser socialismo, marxismo, capitalismo. São estados de crença. O Estado religioso deixa o homem fanático. E quando ele fica fanático, o importante para ele é a ideia dele. A ideia dele que é importante. E ele quer que prevaleça a ideia dele. E a ideia dele vale mais do que o ser humano. Daí, ele não importar com a vida. É importante que ele estabeleça o estado da ideia dele. Que é marxismo, que é socialismo, que é capitalismo. Ele quer manter o estado da ideia dele, o estado religioso. Hoje, nossos dias, nós estamos vendo aí o Estado Islâmico. Aí, né? Eles querem a ideia dele. E daí estão matando aí adoidado cristão lá. Estão matando adoidado. Porque a ideia dele é que tem que prevalecer. Então o perigo do religioso. O religioso fica fanático. E daí não liga para a vida. Porque o importante para o religioso fanático é a ideia dele. É a ideia. Não o ser humano. Ele quer manter o status da ideia dele. E daí? E daí? Pode ser marxismo, pode ser socialismo, pode ser capitalismo. O ser humano não vale nada. O que vale é a ideia dele. Então o estado religioso é perigoso. Até mesmo no cristianismo, há 500 anos atrás, matava-se pessoa, torturava-se pessoa, a Inquisição, porque tinha escritura na mão. Pensava diferente do estado religioso da época. Então quem pensava diferente era chamado herege. Aí ia para a fogueira, ia ser torturado. É o religioso. Então, religião é um perigo. Religião é um perigo. Agora, eu defendo a ideia de Cristo. Cristo não era religioso. Quer dizer, Cristo não pertencia a nenhuma religião. Não tem uma religião que possa dizer Cristo pertencia à minha religião. Aí nós estamos vendo que religião é produto de homens intelectuais que estudaram. Então eles têm suas doutrinas, seus dogmas, e com aquele currículo fazem a cabeça da pessoa, e a pessoa aceita. Depois que aceitou, ela passa a acreditar que aquilo é Deus. Mas religião não é Deus. E hoje nós podemos ver isso com toda clareza. Existem milhares de religiões. Mas Deus existe um só. Aí está a diferença. Religião não é Deus. Deus não é religião. Deus não é religioso. Aí que a gente vê com um outro olhar os ensinamentos de Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo. A gente vê que Jesus privilegiava o indivíduo, a pessoa, não o coletivo. Tem muitos dos ensinamentos de Jesus Cristo onde ele privilegia, né? Ele foca o indivíduo. Há uma passagem que ele disse, vá, entra no teu quarto, lá em oculto, fecha a porta e Deus te vê.
conversa com Deus. Jesus falou isso. Jesus está dizendo que você, indivíduo, pode ter comunhão com Deus e que Deus pode conversar com você. Ele pode responder às suas questões. Entra no teu quarto, fecha a porta. Lá você e seu Deus. É intimidade com Deus. Jesus Cristo nos leva a essa posição. Não é uma posição ideológica. Não é domínio de mente. Jesus Cristo nos trata como Deus nos trata. Qual é a maneira? A forma pessoal, individual e não coletiva. Tratar as pessoas em forma de massa é ideológico, é ideologia. Aí está o perigo da religião. Trata as pessoas como massa. Aí vira a cabeça. Aí o cara que não concordar com a minha ideologia, eu corto o pescoço. É o Estado Islâmico atual. O religioso fica fanático. Por isso que Cristo não tem religião. Jesus não tem religião. Não existe uma religião que foi feita por Jesus Cristo. Ao menos sequer Jesus escreveu em uma folha de papel. Não tem nada escrito por Jesus Cristo. Ele não escreveu nada, não tem uma folha, uma linha escrita pelas mãos dele. Aí está o cristianismo. O verdadeiro cristianismo leva você não a privilegiar o coletivo, para manobrar o coletivo, manobrar as massas, ideologia. O cristianismo verdadeiro sai da ideologia, da massificação. Não gera fanático, mas vai gerar o quê? Uma experiência pessoal com Deus. É isso que Deus propõe. Deus quer uma experiência pessoal com você, comigo, conosco. Aí vai virar o nós, mas o ponto de partida do nós é você. O ponto de partida do nós sou eu. Deus nos trata como pessoa. Esse é o verdadeiro sentido do cristianismo. Uma experiência pessoal com Deus. E não uma experiência pessoal com ideologias. Hoje temos diversas religiões no mundo. São ideologias. Tratam com massa. E as pessoas viram massa de manobra. Quer dizer, as pessoas são manobradas pelas ideologias. Por isso que eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Mas tenho a Escritura Sagrada como o norteador da minha vida. Pois vejo nela as palavras da vida eterna. E são elas que testificam de mim, disse Jesus Cristo. Ah, se eu quero conhecer de Jesus Cristo, qual é a minha fonte? É igrejísmo? É religião? Não. Não. A minha fonte é a Escritura Sagrada. E especificamente para mim e para você, para os gentios, nós somos os gentios, o Novo Testamento. O Novo Testamento tem um endereço, os gentios. Quem são os gentios? Você e eu. Porque o Velho Testamento tem também um endereço para os judeus. Velho Testamento é para os judeus. Isso a gente tem que pôr claro, separar velho, como é que é? Vinho velho no odre velho. E vinho novo
no odre novo. O Novo Testamento é o vinho novo. É destinado, tem um endereço, você e eu. Os gentios, nós somos os gentios. E Deus quer nesse Novo Testamento um tipo de relacionamento que fica bem claro. O nosso relacionamento com Deus no Novo Testamento é um relacionamento de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Aí está o nosso relacionamento. Um trato pessoal com Deus. Não é trato coletivo, não é trato religioso, não é religião. É a descoberta que estamos fazendo agora no 3º milênio. A época em que também aparece no cenário a pessoa do Espírito Santo como jamais apareceu. A descoberta do Espírito Santo. Aquele que tem uma função, trazer Jesus Cristo para dentro de você, trazer Jesus Cristo para dentro de mim e, como conclusão, trazer Jesus Cristo para nós. A visão que norteia esta direção é o quê? Tratamento pessoal, tratamento individual. Deus quer este tratamento. Deus quer nos tratar como pessoas, como indivíduos e não como massa de manobra, que é feito através do coletivo. E é aí que a religião aproveita e faz a pessoa massa de manobra, trata a pessoa no coletivo. Aí viram os fanáticos que nós estamos vivendo hoje. Pessoas arrancando a cabeça do outro por causa da sua ideologia religiosa, por causa da sua religião. Daí que eu digo, o perigo da religião. O perigo da religião. Faz fanático, o cara fica cego. Ele pensa que ele está servindo a Deus. Ele não está servindo a Deus. Ele está servindo a uma religião. Ele está servindo a uma ideologia alimentada por teólogos. Por teólogos. Não é alimentada pelo Espírito Santo. O cristão tem uma diferença. Ele tem uma fonte alimentadora, orientadora, chamada Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. Se o cristão não aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, ele ainda não é um verdadeiro cristão. Ele está no caminho, mas não achou a fonte. Ele está perdido, ele está sem destino. Ele está como aquela folha jogada ao vento. Qualquer religião, qualquer sopro ideológico leva a ele. E a folha às vezes pode parar num lugar, num destino que não desejava, perto de um cocô de cachorro. Porque não tem endereço. O vento sopra onde quer, daqui a pouco a folha está lá no cocô de cachorro. Um destino que ela não previu. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós vamos parar num nível mais elevado. Esse é o nível que o cristão tem que aprender. Ouvir a voz do Espírito. Ouça o que o Espírito diz. Você é a igreja de Deus. Você é o templo de Deus. Deus habita em você. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você e eu. Nós somos a igreja de Deus. Então vamos sair do fanatismo que as religiões produzem, o fanático religioso, como nós estamos contemplando em nosso dia, que não tem dó da vida, que não liga para a vida, porque o importante para o fanático religioso é a sua ideia, não é a vida. Por isso que ele explode a sua vida. A vida dele não tem significado, porque a ideia dele é que tem significado, o coletivo. Mas o verdadeiro cristão, ele trata como Deus quer que se trate. O indivíduo, a pessoa, o respeito à vida, o respeito à pessoa. Valeu, né? O religioso trata em forma de massa, o coletivo. Ele quer a instituição, porque a instituição é que vai manter o teólogo. E o teólogo mantido pela instituição, ele vira elite. Ele é elite. Ele não quer perder
essa posição de elite. Por isso que os homens no tempo de Cristo falaram, é melhor que esse Cristo seja derrubado. Vamos matar um do que nós perdamos os nossos cargos. Com a pregação de Jesus Cristo, nós vamos perder a nossa posição privilegiada. Então, que morra um e a nação seja salva. E nós salvamos a nossa posição, nosso posicionamento, nosso lugar aqui na elite, sendo respeitado, honrado. Essa foi a posição dos sacerdotes da época de Cristo, em matar o Cristo. Porque Cristo trata a pessoa de outra maneira. Cristo valoriza a pessoa, o indivíduo, e não o coletivo. Somos salvos de uma forma pessoal. Não igrejeira, não denominacionalista, não tradicionalista. Esse é o recado de Cristo. Ele salva a pessoa. Ele morreu por você, morreu por mim. E daí morreu por nós. Valeu, né? Vimos o perigo da religião, o perigo da ideologia, né? Não só cristã, como qualquer outra, marxista, socialista, capitalista. Quando gera o fanatismo, a ideia que deve prevalecer aí mata o indivíduo. Tá bom, falando demais, né? Senhor, obrigado por essas palavras bonitas. O que importa é te buscar uma experiência pessoal com Deus. Conhecimento da tua palavra. Não conhecimento de instituições religiosas, nem do religioso, mas da tua palavra. O que importa é sermos amigo teu, isto é, intimidade com Deus. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade, espírito de morte. Sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Sai do aparelho urinário, aparelho digestivo, respiratório, circulatório, aparelho bucal, visual. Sai nossos ouvidos, sai nossas mãos, nossos braços, nossos pés, nossas pernas. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de inflamação, todo eczema, em nome de Jesus Cristo. Agora sai também nosso sistema nervoso, todo espírito de ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão. Saia a angústia de nossas almas, em nome de Jesus Cristo. E você, espírito de pobreza, miséria e desgraça, sai de nossa vida e de nossos países e nações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.